E aí, né? E agora? Será que lascou? E aí, meus feras, como que vocês estão, galera? De verdade, eu espero que esteja tudo muito maravilhosamente bem aí com vocês, de verdade mesmo, do fundo do meu coração. Bom, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Leonardo Teruel. Atualmente eu sou engenheiro de software e estou falando com vocês diretamente aqui do México, que é onde eu estou morando e trabalhando neste momento. Eu quero conversar com vocês um pouquinho aqui hoje sobre o que está acontecendo no mercado, né? O porquê que existe um monte de empresas, principalmente startups, tá? Mas também algumas empresas médias e de grande porte, mandando pessoas embora em massa, mandando funcionários em massa embora. Então chega lá uma notícia de 50 funcionários foram mandados embora, 100 funcionários foram mandados embora, 200 de várias empresas diferentes. O movimento que estão chamando de layoff, que é chamado de layoff, na verdade, que vem do inglês, que é nada mais, nada menos do que essa demissão em massa que está ocorrendo. E por que eu quero conversar com vocês sobre isso? Porque eu recebi muitas pessoas lá no meu Instagram. A propósito, se você não me segue lá, já segue esse arroba aqui, ó, que está aqui embaixo. Vou deixar o link também na descrição. Estou sempre falando sobre tecnologia, dando dicas para quem está na carreira de desenvolvedor de software, engenheiro de software, tanto para quem está estudando quanto quem já está estabelecido. E também falando sobre como é trabalhar fora do Brasil, sobre minhas experiências dentro e fora, né, do país. Então, me segue lá. Enfim, então eu recebi, vários feras lá me perguntando sobre o que está acontecendo, porque a grande maioria dessas empresas são empresas de tecnologia. Então, a preocupação do pessoal, principalmente que está iniciando, né, o que está acontecendo? Será que saturou de profissionais? Né? Será que não vai ter mais vaga para mim? Ou será que é porque o salário estava muito alto, muito inflado, e agora eles querem contratar pessoas novas com salários mais baixos, né? Então, qual que é a perspectiva de mercado da tecnologia para o futuro? Será que a minha profissão, que eu estou me formando agora aqui como programador, vai ser realmente o que eu estou esperando que seja, o que estava todo mundo falando antes, que era uma profissão boa, que ganhava bem, que tinha muita perspectiva, muita vaga, faltando profissional? A galera sempre estava falando isso. O que está acontecendo agora? Por que estão mandando todo mundo embora, então? Então eu quero responder aqui para vocês essas dúvidas e explicar um pouquinho do que está acontecendo. E vale destacar aqui, tá, pessoal? Eu não sou nenhum especialista em economia, não sou nenhum especialista em negócios. Então, se você que está vendo esse vídeo é um economista, se você está se formando nisso, se você tem outras visões aí, talvez mais a fundo do que está acontecendo, por favor, deixa nos comentários aqui e sinta-se livre para me corrigir também se eu falar alguma besteira, tá bom? Tudo que eu vou dizer aqui é sobre a minha visão de mercado, estando 7 anos aqui já na área, trabalhando dentro e fora do Brasil, fazendo processos seletivos para muitas empresas internacionais e tendo vivido, né, já em todos os tipos de empresa. Então, empresa pequena, empresa média, empresa gigantesca, grande, super consolidada. A última empresa que eu estava trabalhando antes dessa que eu estou agora era a IBM. Fiquei por 4 anos lá e agora fiz o movimento, né, de ir para uma startup. Ou seja, então são 4 estilos de empresas diferentes e eu quero comentar aqui com vocês, né, sobre essa minha experiência, como que eu enxergo que o mercado está se comportando agora, por que que isso está acontecendo. Além de tudo, né, a minha experiência também conversando com outras pessoas do meio, tanto que são da área de tecnologia quanto de fora. A principal razão, né, o principal motivo que eu quero comentar aqui com vocês é uma mudança de comportamento de mercado. É por isso que estão mandando muitas pessoas embora, principalmente startups de tecnologia. Porque o que acontecia antigamente, até meados do ano passado, do começo desse ano aqui, tá bom? As empresas que estavam começando e estavam crescendo muito rápido, principalmente as startups, elas começam a mostrar algum potencial e começam a receber muitos investimentos. Investidores, né? Esses investidores são pessoas que têm muita grana, né? Ou fundos de investimento, né? Empresas que investem, começam a aplicar o dinheiro em empresas que eles veem potencial, certo? Então, essas startups da vida aí acontece exatamente dessa forma. Ela mostra um potencial, né? O investidor ou a empresa que está investindo vê esse potencial e fala, bom, ela vai crescer tanto, faz uma projeção de crescimento para a empresa.
até chegar a um ponto que ela dê lucro, né? E ele começa a receber retorno sobre esse investimento. Então, sei lá, se eu investir 1 milhão aqui, daqui 2 anos eu vou ter 2 milhões. É isso que o investidor quer, que a empresa dê certo, porque ele viu o potencial, para que ele comece a receber lucro, certo? Então, e esses investidores, eles estavam investindo muito, né, em empresas de tecnologia, pois sabem e estavam vendo o potencial de tudo isso, as mudanças que estão acontecendo no mercado, né? Só que o que acontece? Muitas startups começaram a receber esses investimentos e são startups que nunca deram lucro de fato, né? Elas estavam vivendo simplesmente do dinheiro do investidor, tá? Então elas faziam rodadas de investimento para entrar em investimentos diferentes, né? Apostando num lucro futuro. Então, basicamente é assim, você fala, Léo, mas como que uma startup consegue receber investimento sem dar dinheiro? Porque é realmente uma aposta, galera. É uma aposta no futuro. Tá bom? Então, se você pegar, tipo, eu não sei se já chegou agora no ponto de equilíbrio, mas, ou se agora está dando lucro, startups como a Uber, por exemplo, mas até um tempo atrás que eu vi, a Uber, por exemplo, nunca tinha dado lucro, desde quando ela iniciou no mercado. Nunca, né? Não, mas como que ela sobrevive? Com esses dinheiros de investimentos apostando num lucro futuro. Então, essas startups elas estavam recebendo essa grana, né? Aplicando isso, né? Só que ela estava gastando muito mais do que aquilo que ela recebia. Gasta mais do que recebe para manter a empresa funcionando ali. E então ela precisava desses investimentos. E bom, então com isso ela fazia uma projeção, falou, ó, a gente não está dando lucro agora, a gente está dando prejuízo, a gente está gastando mais do que a gente está recebendo, né? Mas fazia umas contas ali, as projeções do futuro e tal, mas quando chegar nesse ponto aqui, com tantos usuários, a gente aumentar um pouco o preço e tal, depois de uma base de usuários consolidados que estão usando a gente sempre e tal, vai chegar num ponto de equilíbrio. Então esse ponto de equilíbrio é o quê? É quando o mesmo que eu recebo, né, basicamente, falando bem resumidamente, é o mesmo que eu gasto. Então eu tenho zero. Agora eu não estou dando prejuízo, eu estou no zero. Estou recebendo, mas eu também estou gastando tudo. Então eu estou no zero aqui. E depois eu chego onde eu começo a dar lucro. Então a curva que eles fazem, né, eles tentam fazer uma curva exponencial, né? Então a startup começa aqui, ela começa a entrar em declínio, né? Começa a dar prejuízo, depois começa a subir até passou o ponto de equilíbrio e começou a dar muito lucro, né? Então o investidor ia lá e botava o dinheiro, falava, beleza, então eu tô apostando que daqui 5 anos isso aqui vai me dar uma baita grana, né? Mais ou menos assim. E o que aconteceu, galera? Entrou muito dinheiro. E então as startups começavam a gastar muito, a investir em desenvolvedor, preciso contratar mais dev, preciso contratar mais pessoas de marketing para divulgar o serviço, preciso contratar mais pessoas de vendas, né, para mim conseguir chegar em mais pessoas. Então começou a investir muito. Então para mim contratar essa galera eu preciso contratar mais RH, aí eu preciso de pessoas de economia para administrar, preciso disso, daquilo, né? E começou a contratar para tentar crescer o negócio, certo? Crescer no quê? Aí que tá, em número de usuários. Conforme mais usuários eu tenho, né? Eu falo, ó, tô crescendo muito, muita gente utilizando, tenho muito usuário, então o potencial depois de eu monetizar isso aqui e dar lucro é maior. Então o foco era usuários. Até hoje o foco tinha sido esse, ganhar usuários, ganhar número. Para quê? Porque eu tenho mais número de usuários, eu consigo mostrar para mais investidores e captar mais investimento, entendeu? Então essa era o que as startups e essas empresas de tecnologias, algumas delas, né, talvez a grande maioria, mas não todas, como eu falei, já tem empresas muito consolidadas, como uma Google da vida, um Facebook, uma Netflix, mas a IBM, por exemplo, uma Amazon, né, mas enfim, o que acontece? Então o foco era esse número de usuários. Só que não estava dando lucro mais, né? E o que a gente está vivendo no momento agora? Agora falando sobre economia, mercado. A gente está vindo momento pós-pandemia, ou até pandemia ainda para alguns lugares e tal. E a gente vem também do movimento de guerras, né? Acontecendo lá entre Ucrânia e Rússia. Então, essa guerra faz com que
O preço do combustível ficou muito mais alto, por causa de toda a questão do gás, de toda a contribuição da Rússia tinha com isso, e aí entrou as sanções, então para de comprar da Rússia, não sei o que, os preços sobem porque tem menos fornecedor que fornecia mais barato não tem, então sobe o preço, enfim, tem todo esse movimento na economia. Então, devido à pandemia, onde teve uma retração, né, porque muita coisa teve que fechar, as pessoas pararam de vender mais, né, o consumo diminuiu, e aí veio toda essa parada da guerra logo em seguida, então aumenta o preço de combustível. Se aumenta o preço de combustível em geral, né, então gás, petróleo, tudo isso, aumenta o custo de transporte. Quando eu aumento o custo de transporte, né, porque aumentou o combustível, então vai aumentar custo de caminhão, custo de navio, custo de avião, de van. Então as coisas ficam mais caras para chegar até as pessoas, os produtos. Esse preço vai embutido no produto, ou seja, eu estou gastando mais, a empresa está gastando mais para entregar, maior vai ficar o preço dos produtos finais que chegam até o consumidor. O consumidor vai pagar mais caro por isso. Então isso afeta tudo, afeta tanto alimento quanto produtos materiais. Os custos ficam maiores para a empresa produzir isso também, para aquela matéria-prima chegar nela, para ela produzir o produto, então aumenta mais ainda o preço. Então, além de ter a questão da entrega para o usuário final, para o supermercado, para a loja, ainda tem o custo daquilo chegar para ele produzir, então aumenta tudo isso. Enfim, a gente vive um período onde a inflação veio mundialmente, né? Então começa a subir o preço das coisas, né? Começa a inflacionar. Então, isso está acontecendo no mundo inteiro, todos os países, não é só no Brasil, não é só aqui no México, não na Europa, enfim, é em todo lugar. Os Estados Unidos está passando por um momento difícil agora, onde eles estão vendo, né, eles vão divulgar agora, não sei se é junho, julho, final, um relatório deles lá que mostram sobre a situação econômica do país e tal. Se entra, né, eles estão com muito medo é possível de entrar numa recessão econômica nos Estados Unidos agora. Então, assim, essa recessão econômica está afetando muito os Estados Unidos, eles estão com muito medo disso e estão tentando balancear isso. Como começou a inflacionar os produtos, ou seja, as coisas, tudo começou a ficar mais caro, a inflação subiu nos Estados Unidos, e os Estados Unidos tem o dólar, que é a moeda mais importante do mundo, né? Tudo é pareado no dólar quase, então todo movimento, mesmo que você tenha a libra que seja mais caro, o euro que é mais caro, o dólar ele é a moeda mais forte porque ele é onde o comércio é controlado, né? Tudo via dólar. Então, os Estados Unidos viu isso acontecendo e eles falaram que, bom, para tentar conter essa inflação, ou seja, tentar conter isso, eu vou aumentar os juros. Juros bancários, juros comerciais e tudo mais. O que acontece quando os Estados Unidos aumenta os juros, né? E outros países começam a seguir talvez a mesma tática, né? Alguns lugares. Então, eu subo os juros, né? Então, por exemplo, se o Brasil também, controlar a inflação, vou subir os juros. Juros sobre o quê? Juros sobre empréstimos, investimentos e tudo mais. Então, o investidor, que antes estava colocando dinheiro dentro de uma startup, que ainda não estava dando lucro, né? E ele estava apostando ali, ele fala, olha, a gente está vivendo num movimento de inflação, de crise econômica. Eu preciso ter esse retorno agora, esse retorno de dinheiro financeiro, né? Não posso ficar aqui perdendo só, né? Eu esperando para daqui 5 anos mais, daqui 6 anos mais. Então, o que eu faço? Quando os governos dos países estão aumentando os juros, fica mais atrativo para o investimento, para o investidor, na verdade, pegar esse dinheiro dele e investir em coisas mais seguras, que são esses empréstimos para o governo, para banco e tudo mais, porque subiu a taxa de juros. E se sobe essa taxa de juros, ela começa a ela não vai se equiparar, tá? Porque investimento de risco vai dar muito mais retorno, mas enfim, ela começa a ficar mais atrativa. É mais fácil tirar o meu dinheiro da startup, não investir mais nisso aqui, parar de botar o meu dinheiro aqui, né? E colocar o dinheiro no fundo do governo, colocar o dinheiro em outros lugares, porque aumentou os juros, então o que isso significa, né? Para a população que está pegando empréstimo, talvez fique mais caro, né? Porque aumentou. Mas para mim que estou emprestando esse dinheiro para a população, né? Seja através de governo, de fundos imobiliários, de pagamento de dívidas, e todo esse tipo de investimento que tem, estou emprestando dinheiro para o banco, essas coisas, como aumentou os juros para o consumidor final, aumenta os juros para mim de retorno também.
Então, se eu tinha 1% de retorno aqui, agora eu colocar a mesma grana, eu vou ter 3%, 4%, né? Ao mês, ao ano, não sei. Enfim, para dar um exemplo para vocês. Então, fica mais atrativo eu tirar o dinheiro de lá e colocar num fundo seguro e saber que eu vou ganhar ainda em cima, né? Então, eu vou colocar investimentos mais seguros, porque aumentou os juros. Então, para mim faz sentido investir nisso e não mais no capital de risco. Então, está tendo esse movimento no mundo inteiro agora. E aí, o que acontece? Os investidores ficam mais exigentes para investir numa empresa. Então, uma startup hoje, né, para ela conseguir investimento grande, ou o cara tem que estar muito na situação que o mundo está hoje, tá? Que já está um pouco mais difícil conseguir a grana, o cara tem que colocar, ou ele está arriscando muito, e ele está muito afim de fazer isso, ou, né, essa startup está realmente dando lucro e trazendo retorno. Então, o que essas empresas de TI, de tecnologias, estão tendo que se remoldurar, ou seja, mudar o comportamento no mercado, se reorganizar. Para de focar elas têm que pararem de focar em conseguir usuários, né? Só tipo, crescer base, mas nunca dá lucro. Eu preciso começar a ter lucro. Eu preciso fidelizar esses clientes que já estão aqui, não investir tanto em conseguir mais pessoas novas, né? E dar um jeito de monetizar isso para conseguir lucro. Então eu tenho que reestruturar a minha empresa inteira. O que significa? O foco da minha empresa muda, né? Então meu foco já de funcionários ali tem que mudar. Tem que ter mais funcionários de um e menos de outro. Tem que fazer uma contrabalança aqui. Outra coisa, eu tenho, né, que mandar uma galera embora, infelizmente, por causa dessa reorganização, dessa reestruturação e tentar diminuir custo para aumentar o meu lucro, né? Então, eu diminuo quanto o custo que eu tenho para sobrar um pouco mais de dinheiro. Então, esse é um movimento que está atingindo o mercado agora. E aí, muitas pessoas estão sendo afetadas. Então, é mais ou menos isso o panorama que está no mercado agora. Tá? As empresas vão ter que voltar a como ela era mais antigamente, lá bem no passado, que o foco já era o lucro. Depois começou a ser... cresceu o número de usuários e tudo mais para depois ter lucro. Agora o foco vai voltar a ser dar lucro. Então, é isso que está acontecendo, essa movimentação no mercado devido a todas essas coisas, né? Então, como eu expliquei, é claro, existem muitos outros fatores, né, que eu não estou falando aqui, porque eu não sou especialista, não tem como cobrir isso, tá? Esse é só o fator que eu acho mais principal. Mas tem muitas outras coisas envolvidas, obviamente. São muitas variáveis que mexem, né, que movimentam a economia, onde o dinheiro vai, para quem vai, como vai, enfim. Mas é isso, galera. Então, por causa desse movimento, espero que tenha ficado claro e tenha dado para entender. Agora, a pergunta final que as pessoas estão me perguntando. Eu, como profissional de tecnologia, vou ser afetado? Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Mas a gente tem que levar em consideração de que quando a gente fala em empresas de TI ou startups de tecnologia estão demitindo em massa, foi 100 funcionários, você tem que parar para pensar que não é só profissional de tecnologia que está sendo demitido. É pessoa de RH, os recrutadores, administradores, marketing, vendas, enfim, contabilidade. É uma galera que está sendo mandada embora. Não é só o profissional de tecnologia, tá? Então não foi 100 funcionários demitidos da empresa tal. Nossa, mas 100 desenvolvedores foram demitidos. Calma, galera. Não é que foi 100, não é que todo mundo que estava ali era desenvolvedor programador, tá bom? Pode ser que tenha no meio, mas não é o total, tá bom? Não é todo mundo que era programador ali. Então essa é a primeira coisa que você tem que tomar em conta para dar mais um alívio, tá bom? Por exemplo, né, eu conheço uma startup que demitiu mais ou menos aí em torno de 150, 200 funcionários, mas não demitiu nenhum de tecnologia, por causa de uma reestruturação para parar de focar em marketing, vendas, leads e tudo isso, né, diminuiu profissionais de outra área. Então até alguns recrutadores foram mandados embora e tal, mas enfim, de TI não foi ninguém. Né? Algumas empresas estão demitindo também, devs e tudo mais, eu já estou vendo isso acontecer, no LinkedIn tem bastante relatos, mas enfim. Então essa é a primeira coisa que você tem que levar em consideração. A segunda mesmo as empresas mandando embora, elas estão contratando. Então mesmo essas empresas que mandaram tipo 100 pessoas embora, você entra no site delas lá, tem 40 vagas abertas, tá? Para desenvolvedor, programador e tudo mais.
existem os motivos. As empresas estão sempre contratando talentos, tá bom? Não vale aqui para mim julgar o porquê, mas enfim, estão sempre contratando pessoas. Então, perspectiva de mercado para o futuro que você tem que levar em consideração. Tecnologia sempre vai existir, a gente já está nessa há muito tempo, entre aspas, e não tem como fugir mais. Está tudo conectado hoje, a gente é muito dependente da tecnologia para tudo, não tem como fugir. Vai ser cada vez mais, vai crescer isso. Então, tecnologia é um potencial de crescimento que vai muito longe ainda. Então, sobre isso, carreira vai ter muita vaga, muita gente precisando ainda, tá bom? O que você tem que estar atento? Você tem que ser bom, cara. Você tem que gostar, você tem que querer muito, você tem que ser disciplinado, né? E ser um excelente profissional. Se você é um bom profissional, esse tem que ser o foco. Não é, mas o mercado tem tanta vaga ou não. Não, pra mim, se tiver 100 vagas, se tiver 500, se tiver 50 mil, se tiver 100 mil, pra mim o que importa é que enquanto tem vaga, eu como bom profissional, eu quero ser melhor, entendeu? E vou ter o meu espaço, vou ter o meu lugar. Então o foco tem que seja bom, né? Estude muito, se dedique muito, vá fundo naquilo que você quer, né? E sempre vai ter lugar para você. As empresas estão sempre contratando talentos, né? Quando elas foram mandar uma galera embora, lógico, tem muita gente boa que foi. Muita gente ruim também, tá? Vamos ser sinceros aqui. Mas tem muita gente boa que não merecia e foi. Porque precisava, cara, para a empresa, né? Mas enfim, se foi ético ou não, se foi legal ou não, isso não é um papo que eu quero trazer aqui. Mas pela reestruturação econômica, eles precisaram, infelizmente. Porque começou de uma forma que talvez não era mais ideal, né? A estruturação da empresa. Então agora tem que reestruturar de novo. Enfim, talento tem lugar, tem vaga. Então seja bom, seja top, né? E vai ter lugar para você, sempre vai ter vaga. Se você procurar agora, tem um monte de vagas abertas, porque eu falei, elas continuam contratando. Então, e vale lembrar também que apesar disso estar acontecendo globalmente, no mundo inteiro, tá bom? Muitas empresas sendo afetadas, muitas pessoas. Ao mesmo tempo, tem muita empresa sólida surgindo, com um outro tipo de reestruturação, contratando uma galera. Então você pode ver que enquanto tem muita gente sendo mandada embora da empresa A, aí a B fala, não, vem pra cá que eu preciso de você, saca? Então vem aqui que a gente está contratando a rodo. Enfim, o mercado econômico, seja em tecnologia ou em qualquer área, beleza? Dentro do capitalismo que nós vivemos, sempre foi assim. Sempre tem ciclos, então ele tem altas e baixas, altas e baixas. Então o mercado econômico ele vai fazendo isso aqui, né? É normal ele fazer essas ondas. Isso vai acontecer sempre, pro resto da nossa vida, enquanto a gente viver nesse sistema, né? E é totalmente normal. Não significa que é ruim, tá bom? E eu tento sempre olhar o lado bom das coisas, estar preparado, né? Então, você sempre tem que tentar estar preparado o máximo que você puder. Então, quando eu fiz um movimento, por exemplo, de sair de uma gigante da tecnologia, uma empresa consolidada, onde eu já tinha uma carreira muito bem feita e correr o risco de uma startup, que poderia ter sido mandado embora nesse movimento de layoff, não fui. Mas assim, eu sabia do risco quando eu fiz essa troca de empresa, né? E foi um risco totalmente calculado. Um risco com reserva de emergência já pronta, então com economia. Um risco onde eu já tinha investimentos, então se eu for mandado embora eu estou preparado para viver um tempo até eu ter um outro emprego ou fazer alguma outra coisa. Várias fontes de rendas diferentes. Então você tem que estar sempre preparado. Entender de economia, você não precisa ser o expert, especialista nem nada, mas estudar, estar informado, ver o que está acontecendo no mercado, como ele se comporta, entender mais ou menos ali, para você conseguir ver o porquê as coisas acontecem, quando acontecem, tentar olhar o futuro é sempre bom. Você tem que estar preparado. Então eu fiz um movimento arriscado, mas um risco calculado. Pesquisei a empresa, o fundador, quem são os investidores, por que estão investindo, qual que era o valuation, né, da startup. Então, quanto dinheiro ela tem, quanto ela está gastando, quanto que ela vale de projeção, né? Então, basicamente, eu olhei tudo isso antes de tomar a minha decisão. Não é só uma questão de salário ou de projeção de carreira, mas ver a solidez da empresa também.
Então, basicamente, ver o quanto de dinheiro ela tem, quanto ela está gastando, se ela está dando prejuízo ou lucro, quando que ela pretende chegar no ponto de equilíbrio e qual que é o valuation dela se essa empresa for vendida hoje, né? Por quanto ela vale, quantos múltiplos essa empresa está. Então, são coisas que você vai aprendendo com o dia a dia. Minha mensagem final e conclusão aqui é: não fique preocupado com a movimentação do mercado, porque isso acontece e é normal. O que você tem que ser é muito bom, né? Sempre ser o melhor que você puder, tentar evoluir a cada dia, não se acomodar, não ficar confortável, né? Sempre estudar, procurar evoluir mais, não ter medo de arriscar, mas ao mesmo tempo ter um risco calculado, né, naquilo que você está fazendo. Então, saber ver todas as consequências, ver se você está preparado para aquilo, né, e seguir em frente. Beleza? Lugar para profissional de TI, programador, desenvolvedor sempre vai ter e vai crescer muito mais ainda na minha visão. Pelo menos nos próximos 10 anos aí, não, a não ser que tudo mude muito mesmo assim, radicalmente a gente vire homem das cavernas de novo, e enfim, queira viver da própria horta em casa e tudo mais, não tem como fugir disso. Então, lugar para você tem. O que vai acontecer é o que já está acontecendo, uma reestruturação e movimentação do mercado. Beleza? Não se preocupe, continue estudando aí, pode continuar se dedicando, e que você com certeza vai ter muito sucesso se você fizer a lição de casa bem certinha. Beleza? Espero ter tranquilizado vocês e te dado um panorama geral de como as coisas estão. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Eu espero que você tenha curtido. Então deixa o teu curtir, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque isso ajuda muito eu a continuar a fazer vídeos aqui ajudando vocês cada vez mais o quanto eu puder, tirando as suas dúvidas. Continuar esse trabalho aqui no YouTube, no Instagram, nas redes sociais, no LinkedIn, enfim, e construir mais coisas legais, interessantes. Isso me ajuda muito. Então deixa eu curtir, se inscreve no canal e comenta aí. Se você passou por uma demissão, me conta a tua história, me conta sobre a tua empresa, me conta o que você pensa sobre o que está acontecendo. Se você quer me corrigir em alguma coisa, sinta-se à vontade, tá bom? Por favor, pessoas mais entendidas do que eu, sinta-se livre para contribuir aqui nos comentários, tá bom? Muito obrigado mesmo por essa comunidade de feras, de muitos feras que nós temos criado aqui nesse canal. Muito obrigado mesmo. Eu espero que a gente continue se ajudando e crescendo juntos, porque juntos somos mais fortes. Um grande abraço e até a próxima.